Nós agradecemos, Pai, por este momento, por adentrarmos nesta casa séria, onde os trabalhadores espirituais nos recebem, fornecendo boas inspirações e seus fluidos, onde nossos irmãos encarnados também nos acolhem e nos direcionam boas energias. Solicitamos a presença do amado Mestre Jesus neste momento, nós que clamamos pelo seu amor e por todos os esclarecimentos provenientes dele. Que se faça a luz que esteja entre nós e que possamos receber tudo o que ele nos oferta de coração aberto. Eu peço ao mentor Erasmo Gurgel que possa me inspirar no trabalho desta noite. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema o duplo caráter da revelação espírita. Revelar é tirar o véu, é fazer algo conhecido. No livro A Gênese, capítulo 1, a doutrina espírita é uma revelação porque é produto dos ensinamentos vindos do alto. O espiritismo, ele nos faz conhecer o mundo invisível, mas também onde nós vivemos e interagimos sem percebermos com os amigos espirituais. Ele também nos faz conhecer as leis que nos regem, as relações com o mundo visível e também nos permite conhecer o destino do homem depois da morte, a natureza e o estado de todos esses seres espirituais. Por isso, a revelação espírita é sim uma verdadeira revelação que nos faz conhecer diversas circunstâncias da vida e também da vida após a morte. Tem duplo caráter, o caráter divino e o caráter científico. O caráter divino, pois o seu advento foi providencial, ele não é resultado da iniciativa ou do desejo premeditado do homem. Também porque o seu ensinamento foi dado pelos espíritos encarregados por Deus para esclarecerem os homens sobre fatos que eles desconheciam, que eles não tinham condições de descobrirem por si mesmos, mas que em determinado momento estariam prontos para isso, mais amadurecidos para receberem essas informações. O caráter científico, porque ele não é privilégio de um indivíduo, é dado a todos pelo mesmo meio. Também porque a revelação espírita, ela não foi dita completa e também não está imposta à crença cega. Quem transmite e quem recebe estes ensinamentos, eles não são seres passivos que estão dispensados da observação e nem mesmo da sua análise. Eles são seres, então nós estamos falando neste momento dos médiuns, que devem sim ter controle e devem utilizar o seu juízo e o seu livre-arbítrio para analisarem estas comunicações. Tudo isso que nós estamos dizendo, nós ainda falamos que é fruto da iniciativa dos espíritos, mas é um trabalho de elaboração do homem, diante da observação dos fatos que os espíritos colocam sob os seus olhos e de todas as instruções que lhes apresentam. Instruções que o homem deve sim estudar, analisar, comparar, para tirar as suas consequências e fazer as devidas aplicações. O que caracteriza a doutrina espírita é que a sua fonte é divina. Então, é a iniciativa dos espíritos, mas é fruto da elaboração do trabalho do homem. O meio de elaboração do espiritismo segue o mesmo modo das ciências positivas, é através do método experimental. Então nós vamos falar que quando fatos novos se apresentaram
lá para Kardec, voltaremos então no ano de 1858, quando Kardec está na França, nos locais onde as mesas girantes chamavam a atenção de muitas pessoas. E Kardec então se depara com aquilo, com este fato novo. Os fatos novos, eles aparecem, eles não podem ser explicados pelas leis que já são conhecidas. Elas precisam, então, de estudo, de análise e comparação. E foi tudo isso que Kardec fez. Dos efeitos às causas, então ele encontrou as leis que regem esses fatos. E a partir daí ele conseguiu tirar as consequências e fazer as aplicações úteis. E é então quando nós dizemos que o Espiritismo é uma ciência de observação. Nasceu de todas as observações que foram feitas por Kardec, na época, professor Denizar Rivail. E a partir daí, Kardec, então, lá no livro A Gênese, ele vai comentar que os espíritos superiores, eles provocaram a manifestação de espíritos de diversas categorias para que eles pudessem analisar estes fenômenos, para que eles pudessem estudá-los. Então, o Espiritismo é uma ciência de observação. O objetivo especial, um deles, da doutrina espírita, é então justamente o conhecimento das leis do princípio espiritual, que é uma das forças da natureza e rege sobre o princípio material. O conhecimento de um princípio está ligado ao conhecimento de outro princípio, espiritual e material, que se completam. Por isso, o Espiritismo e a ciência também vão se completar. Nós podemos, então, avançar um pouco no nosso estudo, utilizando o Evangelho segundo o Espiritismo, quando o mesmo Kardec nos informa que Deus encarregou os espíritos de levarem a nova revelação, manifestando-se por toda parte. São os próprios espíritos que levam a doutrina espírita com a ajuda dos inumeráveis médiuns que suscitam por toda parte. Mas o espiritismo, ele não tem nacionalidade, ele não está ligado a cultos particulares, ele não foi imposto por nenhuma classe social, justamente para que todas as pessoas tenham acesso a estas informações. Kardec ainda fala para que todos possam receber informações dos seus parentes e amigos de além-túmulo, para que nós possamos nos instruir através dos seus esclarecimentos. Então Kardec vai dizer que a universalidade do ensinamento dos espíritos é o que dá força para o próprio espiritismo. Então, este imenso número de informações que aparecem em todos os lados, que traz a força do espiritismo e é a causa da sua rápida propagação. Mas Kardec fala que o primeiro controle deve ser o da razão. Nós precisamos analisar tudo o que os espíritos vêm trazer para nós. Toda teoria que estiver em contradição com o bom senso, ela deve ser rejeitada. A garantia que nós temos dos ensinamentos dos espíritos é justamente na quantidade de informações que chegam, esta vasta gama de manifestações que chegam em todas as partes, através de grande número de médiuns que são estranhos entre eles. Então, é tudo isso o que traz as informações pertinentes aos princípios da doutrina espírita. Então, é assim que Kardec faz. São médiuns em diversas partes do mundo que recebem estas manifestações e estes princípios, eles têm coerência e concordância uns com os outros.
Foi exatamente isso que deu esta força e fez todo o sucesso do Espiritismo, formulado no Livro dos Espíritos e também no Livro dos Médiuns, onde os próprios espíritos entregaram todas as informações. Então, nós precisamos estudar mais estes livros, onde tudo que está ali é pertinente a estas comunicações sérias. É isso o que caracteriza o Espiritismo. A essência principal do Espiritismo são esses diversos espíritos que comunicaram-se por toda a Terra exatamente por ordem de Deus. É o que traz a força e a autoridade da doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, também no capítulo 1, Kardec vai nos informar, juntamente com a informação dos espíritos, que os fenômenos espíritas, eles estarão então fundamentados nesta possibilidade que a ação das inteligências tem em manifestarem-se. São ações inteligentes que se manifestam por vontade própria e que a todo momento deixam bem claro de que não estão à disposição de nossos caprichos. Eles se manifestam porque têm intenções, têm razão de ser. Todas essas observações, elas não foram feitas da mesma forma. Muitas delas precisaram de ambientes diferenciados, especiais, locais propícios para que ele pudesse captar todas as comunicações. E ele deixa bem claro de que o Espiritismo, ele fundamenta-se na existência da alma e também na sua situação depois da morte. Como estas manifestações, elas não estão ligadas à lei do homem, também não pode ter competência relacionada à ciência material. E aí Kardec ainda vai nos dizer que todo estudo sério precisa ter uma sequência. Se nós desejamos nos instruir por parte dos espíritos e dos bons espíritos, então nós precisamos buscar uma escola apropriada para isso. Nós precisamos de professores adequados para que possamos fazer um curso apropriado. Mas, inevitavelmente, nós precisaremos de um trabalho que tenha, então, um prosseguimento, uma sequência. Nós não podemos iniciar e simplesmente abandonar aquilo que está sendo feito. E foi um trabalho aí de anos que Kardec realizou e que pôde trazer então para nós os livros da codificação da doutrina. Os espíritos superiores, eles só veem as reuniões sérias e também aquelas onde reina a perfeita comunhão entre pensamentos e sentimentos que estejam voltados para o bem. Todas as leviandades e questões inúteis afastam os espíritos superiores. Então, se nós desejamos respostas sérias, nós devemos ser sérios, nós devemos ser mais laboriosos, mais perseverantes, porque sem isso os espíritos superiores fatalmente nos abandonarão, como um professor abandona um aluno que é negligente. No livro O Homem Novo, José Herculano Pires, e aí nós vamos recordar que José Herculano Pires foi um dos tradutores da codificação da doutrina espírita, e Emmanuel, por intermédio do Chico, disse que ele foi o trem que mais soube calcular o tamanho de Kardec. Então, trouxe muitas informações para a doutrina espírita. Ele diz para nós que o judaísmo é o ponto de partida da concepção espiritual da vida e do mundo. E ele também acrescenta que Kardec, ele deixou bem claro que o judaísmo foi a primeira revelação. Ele, então, personificado por Moisés, codificado na Bíblia, no Velho Testamento, foi a primeira revelação que anuncia uma outra. Então, que viria através do Messias, o cristianismo, ou segunda revelação, personificado em Jesus e codificado nos evangelhos.
Esta revelação também anuncia uma outra que viria através do Espírito da Verdade, que é o Espiritismo ou a terceira revelação. Então temos aí o Espiritismo como verdadeiramente é uma terceira revelação. Todos estes fatos históricos, Kardec traz para nós no mais popular de seu livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, mas isso também está acrescentado em todos os outros livros da codificação. Então, nos 5 livros fundamentais da doutrina espírita, que é chamado, por analogia bíblica, de Pentateuco kardeciano. Então, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, os 5 livros que são livros base e fundamentais da doutrina espírita. José Herculano Pires ainda vai nos informar que no livro O Céu e o Inferno, Kardec deixa claro que o judaísmo não se levantou contra o espiritismo, que é isso que muitas religiões acabam falando, né? Mas o judaísmo, então, não se levanta contra o espiritismo, muito pelo contrário, porque o espiritismo ele vai trazer também toda a sua base espiritual de acordo com a revelação mosaica e também a partir dos princípios proféticos. Ainda, no mesmo livro, ele vai trazer para nós informações sobre a acusação que consta sobre o espiritismo estar sendo condenado no capítulo 18 de Deuteronômio. Mas também explica corretamente, dizendo que isso não tem justificativa, já que em Deuteronômio ele vai criticar o abuso das práticas mágicas e supersticiosas que os israelitas aprenderam no Egito. O espiritismo, ele vai seguir com todos os princípios exatamente relacionados em Deuteronômio e que estão relacionados à prática da mediunidade. E Kardec também vai falar para nós que existem muitos fatos mediúnicos na Bíblia, relacionado com a tenda de Moisés no deserto, que era tida como uma verdadeira câmara mediúnica, onde aconteciam inclusive os fenômenos de materialização. Isso tudo consta da Bíblia. Ainda nos recordando de que Jesus, lá no Monte Tabor, ele evoca Elias e Moisés para que pudesse conversar com eles diante dos seus discípulos. Mas também nos lembra que o apóstolo Paulo, em Coríntios 1, ele vai falar sobre as práticas que os cristãos faziam comunicando-se com os espíritos, exatamente para obterem a sua edificação espiritual. Então, muitos relatos extraídos da Bíblia, colocados nos livros da codificação, onde nós temos várias passagens importantes do amado Mestre Jesus, e, além disso, inúmeras informações do mundo espiritual, onde os espíritos nos falam sobre fluidos, sobre leis e também sobre como nós devemos proceder enquanto encarnados e mesmo a nossa situação depois da morte. Livros excelentes. Com isso nós trazemos a reflexão de hoje. E Erasmo diz, mas por que é que nós temos que estudar tudo isso? Enquanto eu estava estudando, eu falei, como é que eu prendo a atenção da minha plateia? Porque parece um assunto um pouco maçante. E ele diz, o espírita, ele precisa ter informações sobre tudo isso que nós estamos falando, para que possa dialogar com todos os nossos irmãos de outras religiões, porque muitos deles não sabem como procedemos na casa espírita. Se todas as pessoas tivessem informações verídicas do que acontece numa casa espírita e do quanto as pessoas encarnadas e desencarnadas podem ser auxiliadas, mais centros espíritas sérios poderiam ser fundados. Para que serve tudo isso? Pensemos quantas pessoas desencarnam todos os dias. Um dia seremos cada um de nós. Eu espero ser bem assistida pela espiritualidade. Eu tenho certeza que vou conseguir, porque sinto os meus bons amigos perto de mim o tempo todo.
Todos nós desejamos o acolhimento, enquanto encarnados, mas também enquanto desencarnados. Se pudéssemos receber este acolhimento, este esclarecimento, estas informações do Evangelho de Jesus, para bem procedermos enquanto encarnados, mas também para chegarmos num lugar um pouco mais confortável enquanto espíritos, tudo seria diferente. Acredito eu que até as revoltas humanas seriam reduzidas. Portanto, existem muitas pessoas que ainda não compreendem o que acontece aqui. Como as pessoas que entram recebem os tratamentos espirituais. Nós, seres de carne, e também nossos irmãos que já desencarnaram. Nós podemos vibrar por eles daqui, mas quando cada um deles adentra, trazendo aqueles seres que são próximos e que precisam de tanta reestruturação energética e espiritual, tudo se modifica. Quantos de nós já não adentramos esta casa numa miséria espiritual, necessitando de erguimento, de consolo, atenção, mas principalmente de informações que nos desse a base para seguirmos em frente. E é por isso que é tão importante termos o conhecimento de tudo isso, desta teoria que nos parece um pouco maçante, mas que nos dá base na conversação com outros irmãos de inúmeras religiões. O espírita, ele é cristão. O espírita, ele não faz ritual de espécie alguma, mas o espírita sim, ele conversa com os espíritos e obtém informações deles. Espíritos que são criaturas de Deus vivas e tão vivas quanto nós. Então, é de fundamental importância que tenhamos isso em mente. Somos cristãos, sim. Somos espíritas, sim. Não praticamos rituais e prezamos pela caridade, pelo amor e pelo progresso. Auxiliados pelo ensinamento que nos trouxe o amado Mestre Jesus, nós prezamos a fraternidade universal e temos a certeza que um dia chegaremos neste ponto onde todos nos auxiliamos com solidariedade e com amor ao próximo. Eu agradeço muito a oportunidade que recebi. Para finalizarmos, por favor, fechem os olhos. Amado Pai, nós agradecemos por tudo que temos, por nossa vida exatamente como é, e pelo planejamento que recebemos da espiritualidade. Senhor meu Deus, como é bom sabermos que tem um mundo espiritual que nos envolve e do qual os bons espíritos estão sempre a nos proteger, nos conduzindo, nos fornecendo boas inspirações, nos permitindo atravessar as dificuldades da vida, mas sempre, Pai, caminhando para Ti. Nós somos gratos por tudo isso, por todos os amigos que estão aqui nos recebendo e nos auxiliando. Agradeço ao Erasmo por mais este trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada a todos, paz e luz.